Então, na aula aqui de número 15, vamos abordar um tema interessante: ufologia e projeção astral. Então, iniciamos aqui com uma frase: apenas com a razão é que podemos alcançar um conhecimento correto sobre o mundo e a solução de seus grandes problemas. Aqui está o autor e eu retirei do livro Fogo no Céu, né? Foi escrito pelo abduzido Travis Walton, que iremos comentar durante as explicações. Mas vamos começar do início. Eu sei que é óbvio, mas ufologia é o termo que significa estudo dos UFOs. UFO é uma palavra, é uma sigla, melhor dizendo, que vem do inglês. Em português é OVNI, quer dizer objeto voador não identificado. Ou seja, não se trata necessariamente de um disco voador, né? Mas sim de algum objeto desconhecido, ou melhor dizendo, não identificado. Dentre as possibilidades, as hipóteses, existe a hipótese de ser, né, um objeto de outro planeta. Mas pode ser um objeto desse planeta também que não foi identificado, como avião, como helicóptero, como drone. Então, a princípio, é um objeto voador não identificado. É um termo genérico. Agora, dizer que é um disco voador, que é uma vida extraterrestre, é uma hipótese, mas tem que ser sempre analisada. Mas como é que surgiu esse termo disco voador? Esse termo foi utilizado pela primeira vez no dia 25 de junho de 1947, né? Quando dois jornalistas publicaram um artigo onde um piloto civil, desses aviões civil, chamado Kenneth Arnold, ele relatou a observação de 9 objetos em formato de disco, né? Então ele teve aquele avistamento enquanto ele estava lá sobrevoando, e conforme aqui a ilustração, e aí depois ele relatou para os jornalistas que ele viu um objeto, não sabia o que era, no formato de um disco voador. E aí pegou o termo do inglês Flying Saucer, disco voador. Mas antes, muito antes de 47, já existia o fenômeno, os avistamentos, né? Inclusive muito antes da história escrita, ou seja, na pré-história. Então, existem evidências de contato extraterrestre registrados em pinturas, né? Dentro das cavernas da época pré-histórica. Então esse é um fenômeno muito antigo. Isso proporcionou algumas teorias interessantes, né? O Eric Von Däniken, ele escreveu um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Na teoria dele, ele fez uma pesquisa, fez um estudo, né? Segundo toda essa pesquisa, alguns artefatos antigos e algumas referências que existem do mundo antigo sugerem que aparelhos voadores interagiram com as pessoas daquela época. Então, por exemplo, Ezequiel tem relatos, existem relatos bíblicos de Ezequiel que sugerem pouso de naves tripuladas, né? Naves extraterrestres que pousou e saiu, tal. Tem todo um relato de contato, né? Prováveis contatos extraterrenos. Existem textos também religiosos de outras culturas, onde, por exemplo, eles falam das vimanas, que seriam como naves, né? Então é bem interessante, é uma hipótese, né, que sugere que muitos deuses do passado eram, na verdade, astronautas de outros planetas que tinham lá suas capacidades tecnológicas, de instrumento, de muito mais avançada, é claro, né, do que
infinitamente mais avançada do que o pessoal daquela época, aqueles humanos tiveram contato. Então, do ponto de vista das pessoas daquela época, eram deuses, né? Conseguiam fazer coisas que estavam muito além da compreensão deles. Mesma coisa se nós aqui lançarmos um foguete, vamos supor, para um planeta aí que esteja na Idade da Pedra. A hora que a gente pousa um foguete cheio de fogo, o pessoal lá vai falar, um deus que está visitando a gente, um deus que veio das estrelas. Né? Então essa é uma hipótese bem interessante. Mas o fenômeno da ufologia está até mesmo na religião. Existe essa obra pintada em 1350 que mostra a crucificação de Jesus. Até aí tudo bem, né? Mas 2 objetos voadores aqui, né? Aqui dá para perceber bem na ampliação que um está olhando para o outro, né? E sugerem bem a questão de OVNIs, né? De disco voador mesmo, naves tripuladas, em plena representação aqui da crucificação. Então isso é bem interessante. E assim, isso sugere algumas reflexões, né? Que a gente pode observar. Esse é um dos quadros, existem outros também. Então são referências ao fenômeno dentro da religião. Existe a equação de Drake, onde é calculado uma maneira estatística, vamos assim dizer, a probabilidade de outras civilizações realizarem contato conosco, outras civilizações inteligentes extraterrestres. Né? Então você tem aqui R, que é a taxa de formação de estrelas, o F, P, que é a fração dessas estrelas possuírem planetas. No nosso caso, nós temos 8 planetas, né? No sistema solar. NE é o número médio de planetas, que permite o desenvolvimento de vida por estrela. No nosso caso é 1 do sistema solar. Vida como a gente conhece como sendo vida, né? Biológica. FI aqui significa a fração de planetas com potencial de vida que realmente desenvolveram. Porque pode ter planetas que surgiu a vida, mas não floresceu. FL aqui, né? FI, a fração de planetas que desenvolveram vida inteligente. Porque pode ter planetas que desenvolveram vida, mas não foram inteligentes. Pode ser que existam planetas só de vida animal, vamos supor, né? FC, dentre estes que desenvolveram vida inteligente e que têm desejo e os meios necessários para estabelecer comunicação, ou seja, que tem tecnologia. E o L é o tempo que essa civilização sobreviveu. No nosso caso, quase nos destruímos na época da energia atômica. Então tem civilizações que podem florescer, tem tudo, tecnologia, mas ela se autodestrói. Né? Tem essa probabilidade. Colocando tudo isso numa média, foi constatado, né, hipoteticamente, através dessa equação, que provavelmente devem existir entre 1.000 e 100 milhões de civilizações inteligentes, com capacidade tecnológica de comunicação e tudo mais, apenas em nossa galáxia, né? Pensando que nossa galáxia é uma dentre milhares, milhões e infinitas outras galáxias, com certeza, pelo menos estatisticamente falando, o universo está cheio de vida inteligente, está populoso de vida inteligente. Né? Nós não somos o centro da atenção cósmica. Né? A gente é um planetinha lá no cantinho da Via Láctea. Não é porque surgiu vida aqui que a gente se acha especial, provavelmente no infinito. Matematicamente, pelo menos, é certo a existência de outras civilizações.
Agora falando um pouco sobre acobertamento ufológico. Obviamente que os governos negam a existência de vida extraterrestre que estão nos visitando. E eu até entendo o ponto de vista deles. Se o exército falar, olha, nós não temos como garantir a segurança de vocês. A aeronáutica fala, olha, tem alguns objetos voadores nos nossos radares, numa velocidade muito além do que a gente é capaz, a gente não sabe o que é e não tem o que ser feito. Então imagina a população, o pânico que iria ocorrer, iria influenciar na bolsa de valores, na religião, na filosofia, na ciência, ia ser um impacto tão grande que provavelmente nós não estaríamos preparados para uma verdade dessa tacada na cara, né, da população, em rede nacional, né, falando para todas as pessoas no rádio, na mídia, existem discos voadores, existem vida inteligente em outros planetas e eles estão nos visitando, nós não sabemos qual que é a intenção deles e eles têm uma tecnologia muito superior do que a nossa. É o caos. Então a gente até entende, eu até entendo a questão do acobertamento. No caso Varginha, o exército esteve envolvido, capturaram as criaturas, né? Levaram para um hospital que havia lá. Teve um militar que faleceu de um dia para outro, uma doença desconhecida, e foi ele que carregou o extraterrestre. Teve as meninas lá na época que viram esse extraterrestre, 3 testemunhas, outras testemunhas viram a nave que estava com problemas, né, saindo fumaça ali, provavelmente caiu essa nave, teve influência de americanos, as meninas tiveram visita de americanos oferecendo dinheiro para falar que é mentira, que elas não viram nada. Então existe essa questão do acobertamento. Esse documento, o exército tentou explicar o que ocorreu na cidade, comparando lá com um morador que tinha problemas mentais, falando que as meninas viram esse morador e imaginaram ser um extraterrestre, né? Dá pra ver que é bem igual, né? Então é umas coisas assim que eles se esforçam para acobertar, né? No caso do Varginha foi muito difícil porque aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. E uma hora o exército falava uma coisa, outra hora falava que era um animal, falaram que era um anão, uma pessoa anão. Então, umas explicações assim que desencontraram, e até hoje existe muitos ufólogos sérios pesquisando o caso Varginha, como o Marco Antônio Petit. Lá nos Estados Unidos não é diferente. Esse militar em Roswell teve contato com um disco que caiu com material que parecia um alumínio, que você dobrava, ele voltava. Tentaram furar esse alumínio, ele era muito leve, não conseguiram furar, dobrar. Era um material desconhecido e ele foi obrigado a tirar foto com papel alumínio desses balões meteorológicos, né? Então tudo isso pelo acobertamento ufológico que existe e sempre existirá até, quem sabe, um momento que estejamos preparados para essa realidade. Ufologia científica. A ufologia científica é aquela que é investigativa, tem pesquisa de campo, né? Se o disco voador desce, eles analisam, coleta amostra de terra, mede o eletromagnetismo. Por exemplo, existe caso que o disco voador chega muito perto de areia, a areia esquenta muito, vira uma espécie de vidro. Existe então coleta dessas amostras. Até de disco voador que explodiu tem esse tipo de análise, de relato. E a ufologia científica busca então uma pesquisa levando em conta a metodologia científica, né? Trabalhando com hipóteses, teorias.
produção de relatórios, entrevistando pessoas que tiveram contato, fazendo regressão hipnótica, anotando, vendo marca no corpo. E todo esse tipo de coisa é ufologia científica, né? Trabalhando com as testemunhas, realizando análises, comparando dados, aí envolve laboratório, uma porção de outras ciências relacionadas, né? Química, física, análise de foto por computador. Então existe essa ufologia científica. Por exemplo, né? Na ufologia científica nós temos aqui a marca do pouso do objeto. Então é um objeto físico, ele deixa marcas físicas no solo, não é mesmo? Alguns ufólogos preenchem essa marca com gesso. A partir daí dá para calcular o peso do objeto. Existem marcas em gramas que ficam dobradas de uma maneira, às vezes, que não dá para explicar de maneira com outros fenômenos terrestres, né? Então é um fenômeno que ele é um fenômeno físico, não é como alguns dizem que é imaginação, que é ficção científica. Ele deixa marca. Se não deixasse marca, não seria um fenômeno físico, poderia ser algo psicológico. E então a ufologia científica tem essa pegada de análise de provas físicas, de indícios. Por outro lado, existe uma ufologia mística, né? Esse místico é num sentido específico da palavra. Quer dizer, na pessoa que crê em entidades ou forças sobrenaturais. É mais ou menos esse sentido, né? Então é uma ufologia que utiliza métodos não científicos, que é mais intuitivo. Poderíamos dizer que são métodos espirituais. Algumas explicações filosóficas, individuais, né? Porque na ufologia científica, se você tem aquela análise, aquela prova, independente do que eu penso, da minha crença, da minha filosofia, da crença do outro, da filosofia do outro, da religião do outro, independente disso, a ufologia científica é preto no branco, né? O que foi analisado, o que foi comprovado, verificado é aquilo, independente do seu ponto de vista filosófico, vamos supor, né? Então tem essa vantagem, vamos dizer assim, com comparação com a ufologia mística, que cada um pode ter algum ponto de vista, né? Eu posso acreditar que exista reencarnações de extraterrestres no planeta Terra, outra pessoa já não acredita em reencarnação, uma acredita em canalização, outra não. Então a ufologia mística tem esse lado mais complicado de se trabalhar, né? Nesse sentido. Então, por outro lado, essa ufologia mística também complementaria a ufologia científica quando é levada com certa racionalidade, ponderação, né? Então aborda seres de outro planeta, mundos extrafísicos, aborda outras dimensões que a gente sabe que existe, as dimensões extrafísicas. Então quando é levado ali com equilíbrio, um tipo de ufologia complementa a outra, né? Só para comparar essa questão, existe a abdução do caso Tasca, um brasileiro, que ele veio após a abdução com uma marca nas costas. Essa marca ficou com ele a vida toda e foi analisada por médico. Ele não sentia dor no dia seguinte da abdução. E os pelos que foram dobrados aqui não tem uma explicação do que aconteceu, da forma que ficou. É algo realmente que não teve explicação. Então ele teve a história dele, do contato, né? E teve também essa marca física que ele trouxe desse contato. Aqui ele explicando o lugar que ocorreu. E tem o livro dele no site da revista UFO, que é bem interessante. É muito bacana o livro dele. E um outro caso de abdução física, porque depois a gente vai falar de abdução extrafísica, né, que é a abdução
do corpo astral da pessoa, do espírito, da consciência da pessoa, não do corpo físico, né? Mas no caso, por exemplo, do Travis Walton, que já é um caso internacional, ele foi abduzido sobre a vista de, sei lá, umas 5 testemunhas, se não me falha a memória, que eram seus colegas de trabalho, porque eles eram lenhadores. Então lá no Arizona tinha muitas árvores e o trabalho deles era cortar as árvores que existiam lá, né? Em um determinado dia eles falaram, vamos fazer uma hora extra aqui e trabalhar noite adentro. Enquanto eles estavam lá cortando, já terminando o serviço, para ir embora, entrando na caminhonete, viram uma luz muito grande, parecia que era um fogo. Foi ver, a luz aproximou, era um disco voador. O Travis Walton saiu da caminhonete, aproximou muito do disco e tocou no campo de força. Aquilo deu um choque nele. Os colegas assustaram, entraram no carro, saíram correndo. E depois os colegas retornaram e não acharam o Travis Walton, porque foi abduzido pelo disco voador, que a gente supõe, e ele tem essa hipótese, que eles tentaram ajudar ali o Travis Walton, já que a culpa foi deles se aproximar muito, né, da terra ali da onde eles estavam, o objeto, e o pessoal do disco voador se sentiu, entre aspas, responsável pelo acidente e ele ficou aí alguns dias fora da Terra. Apareceu depois de 5 dias de busca intensas, buscas de policiais, mobilizaram a cidade inteira, que não era uma cidade muito grande, era uma cidade de interior, vamos dizer assim, né? E as testemunhas passaram por um teste de polígrafo, incluindo o Travis Walton, o próprio abduzido que apareceu depois, né? Porque o que eles pensaram naquele momento, o xerife lá, né, a polícia, tudo, é que eles tinham os colegas do Travis Walton tinham matado ele por alguma briga e inventaram a história de disco voador. Mas passaram por polígrafo, que é utilizado nesses casos de homicídio, cuja possibilidade de falha é 1 em 1 milhão, quando aplicado ainda em 5 pessoas, todas obtendo a mesma resposta com testes feitos separadamente, tudo certinho. Então, após os testes do polígrafo, o xerife anunciou ter aceitado a história do OVNI, dizendo: não há dúvidas de que estão dizendo a verdade. Então, o xerife foi obrigado a dizer que eles estavam falando a verdade, né? Então, aqui tem uma foto do Travis. Existe um filme chamado Fogo no Céu, só que o filme alteraram bastante a história, sabe como é que é Hollywood, né? Para poder vender o filme, eles criaram praticamente um filme de terror lá. Ficou bem diferente, o próprio Travis Walton comentou isso. E se vocês quiserem saber mais informação sobre essa abdução, pesquisem na internet. E tem também o livro dele no site da revista UFO. Pode ser adquirido lá e ele detalha bem o que ocorreu dentro do disco voador. Que ele esteve lá inconsciente por um bom tempo, mas ele ficou umas 2 horas consciente, interagindo com o pessoal lá, né, com os extraterrestres, até que eles devolveram o Travis, e ele estava bem desidratado, né? Passou por exames médicos e tudo mais. É uma história que marcou demais, que não teve como falar que não ocorreu, e é um dos principais casos ufológicos mundiais. É o caso do Travis Walton. Uma notícia bem interessante que surgiu recentemente é a questão do governo americano, na verdade a Marinha americana, admitir a filmagem de objetos voadores não identificados a partir de uns caças, né, de aviões extremamente rápidos, onde não foi
possível, não foram possível para eles a identificação desses objetos. E a velocidade, o movimento era bem além do que eles identificam como algum objeto voador aqui terrestre, né, vamos dizer assim. Então, quem está dizendo isso, né, a Marinha, ou seja, não é um ufólogo, não é uma pessoa que teve um avistamento, que não conhece de avião. Então isso dá um peso muito grande a esse tipo de notícia e nos faz refletir essa questão do acobertamento também. Será que não é uma abertura já para ir acostumando, né, as pessoas a essa realidade de objetos voadores não identificados, né, já para ir preparando de certa maneira, né? Então fica aí a questão, né, dessa provável abertura, que é algo que foi declarado, que é a questão do objeto voador não identificado por uma instituição, né, que a gente tem aí como conceito muito séria, que é a Marinha Norte-Americana. Então tivemos essa notícia bem interessante. Agora comentando sobre abdução e projeção astral, alguns relatos de abdução são ditos lá pela pessoa, né? Eu acordei no meio da madrugada, não consegui me mexer, não consegui gritar para chamar alguém e vi alguns seres no quarto, fui levado flutuando, atravessei a parede do meu quarto. Ou seja, do ponto de vista da pessoa, ela não conhece nada sobre projeção astral, ela teve essa experiência relacionada com extraterrestres, né? E do ponto de vista dela ocorreu fisicamente. Porém, a gente sabe pelo relato que é muito semelhante à catalepsia projetiva. Ninguém atravessa a parede fisicamente, é óbvio. Então, porém, extrafisicamente em projeção astral é a coisa mais natural que tem. Então a gente verifica que muitos relatos de abdução, de contatos extraterrestres, ocorrem durante a noite, durante o sono, em projeção astral. Aí que entra a pesquisa do Wagner Borges, que atualmente é consultor da revista UFO. Então, com base nessas análises, chegamos a essa forte hipótese, a essa forte teoria de que muitas abduções são feitas do corpo extrafísico, né, da pessoa como consciência, que se a gente for pensar bem, é o que realmente importa, né? Porque o corpo físico é um corpo de matéria, é um corpo temporário. Se você conversa ali num nível de consciência com uma outra entidade, um outro ser, você está conversando de essência para essência. Algo que é realmente, vamos dizer assim, real, no sentido de que vai existir eternamente após a morte. A consciência da pessoa é o que importa para ser estudado, para trocar, vamos dizer assim, para trocar informações, para interagir. É a consciência do extraterrestre com a consciência do ser humano. Então, o próprio ser extraterreno pode estar projetado interagindo com o projetor astral, por que não? Né? Então, essa questão ufológica relacionada com projeção astral parte dessa hipótese, desse ponto de vista, existindo relatos de abdução, então, que entram nessa possibilidade aqui. Agora, falando de Wagner Borges, né, nós temos a questão do relato de diversos contatos com extraterrestres fora do corpo, do próprio Wagner. Né? Nessa imagem aqui do livro Viagem Espiritual, nós vemos duas pessoas, dois médiuns, vamos dizer assim, né, fazendo um trabalho energético, e perceberam aqui duas entidades que não são físicas pela aparência, ou melhor, que não são humanas pela aparência, são extraterrenos desencarnados, porque não tem o cordão de prata. Eles estão colaborando aqui no trabalho energético, e segundo Wagner, a ação desses seres são ações positivas, né?
não é todo esse terror que Hollywood produz. Inclusive nessa cena aqui do livro também, que foi um desenho bem interessante, né? Lendo aqui o que o próprio Wagner escreveu, a ilustração mostra um trabalho de assistência extrafísica prestado a uma gestante e ao seu bebê, que está projetado fora do feto. Vemos um projetor terrestre, 3 projetores extraterrestres, os que têm cordão de prata, e 2 amparadores extraterrestres desencarnados, ajudando tudo extrafisicamente. Então tem um aqui que está um pouquinho mais sutil, que não tem cordão de prata, que é um amparador que não é da Terra, é um amparador extraterreno, auxiliando no trabalho de assistência energética, e alguns extraterrenos que estão projetados, né? Então tem um cordão de prata. Então em algum lugar existe um corpo físico extraterreno, não se sabe aqui, podemos fazer uma hipótese de que esteja, vamos supor, numa nave em órbita, e projetados estão aqui. Então isso é muito interessante, porque eles vão estar invisível, né? Eles têm a liberdade de interagir, de realizar assistência, sem interferir diretamente com a nossa sociedade física. Então, pessoas humanas e extraterrestres trabalhando juntas. E se a gente for pensar bem, todo mundo aqui é consciência. Independente da forma que é uma cópia do corpo físico, material, todos são consciência, né? O universo é uma grande escola, cada planeta é como se fosse uma classe, cada corpo é como se fosse um uniforme. Tem um uniforme que é diferente porque é de outro planeta, vamos dizer dessa forma, fazendo essa comparação. Um corpo como um uniforme, uma roupagem, né? Então, se a gente tirar essa roupagem e observar todo mundo em corpo mental, todo mundo vai ser luz, todo mundo vai ser consciência, ninguém vai ter forma, vai ter aspecto de homem, de mulher, de terrestre, de extraterrestre. Então, essa é a imagem do livro Viagem Espiritual, volume 2. E o Wagner também escreveu Uma Lição Extraterrestre, que é um texto inspirado muito legal, que eu li nessa questão extraterrestre relacionada com a interação com nossa sociedade. E falando em hipóteses aqui, a hipótese que o Wagner coloca é esta figura do livro também, Viagem Espiritual, volume 2, que vamos ler aqui o que o Wagner escreveu. Em algumas projeções, o projetor pode encontrar-se com projetores de outros planetas extraterrestres e relacionar-se espiritualmente com eles em tarefa de assistência extrafísica ou de aprendizado espiritual, aprendizado em geral, né? Então aqui a gente tem uma imagem, um desenho de uma nave, né? E os extraterrestres, os ocupantes, os tripulantes se projetando para interagir conosco. Isso é bem interessante, né? Principalmente pelo caso, geralmente a pessoa, o astrônomo fala, mas uma nave não vai conseguir chegar à Terra, dado as grandes distâncias interestelares e a velocidade da luz e tal. Se a gente tirar de lado que a física de uma sociedade extraterrena pode ser muito mais avançada, pode ser uma outra física que a gente não tem nem noção, tirando isso de lado, a gente pensa que para o corpo astral talvez não teria esse problema dessa distância. Então por que não fazer uma viagem extrafísica para chegar no planeta, já que seria aí uma economia de combustível, de energia, de deslocamento, não é mesmo? Então existe essa hipótese, e também a hipótese de outras tecnologias de dobra espacial, de hiperespaço, que a gente tem como teoria. Para eles pode ser uma realidade tão comum quanto nossa realidade hoje de lidar com o celular e toda essa tecnologia que a gente tem. Então existe essas hipóteses, que são coisas que a gente deve refletir. O próprio Luiz Roberto Matos tem relatos relacionados à ufologia, à viagem astral a outros planetas.
Então vocês procurem o canal Luiz Roberto Matos, que tem relatos nesse sentido. Existe um relato que o Luiz me contou que ele entrou numa nave extraterrestre que estava próximo ali à janela do apartamento dele, só que ele não viu nenhum ser extraterrestre, ninguém lá dentro, mas ele entrou lá e passeou entre os corredores. Então, a questão ufológica é até mais comum quando visto do ponto de vista extrafísico do que do ponto de vista físico, né? Imagina, às vezes é muito mais fácil você interagir fora do corpo do que fisicamente, dado diversos motivos quanto a isso, né? Diversos fatores. Agora, por outro lado, pessoal, a questão da ufologia mística coloca muita dúvida e até, na minha opinião, assim, deprecia um pouco, sabe? Existem alguns seres, algumas coisas que não tá muito assim dentro da racionalidade, né? A questão de frota estelar até parece um pouco de ficção científica, que a gente que assiste Star Trek, então acho que às vezes mistura um pouco, sabe? Por isso que às vezes a ufologia mística é um pouco mal vista por alguns ufólogos da velha guarda, vamos dizer assim, né? Então a ufologia mística tem que vir para complementar, né? Justamente com essa questão da metafísica, dos planos extrafísicos. Agora, muita viagem na maionese não é bom para qualquer campo de estudo, né? Então a gente tem que manter o racional. E tem uma estatística que muitos ufólogos dizem, né? Que 90% do que se fala de ufologia na internet, de ufologia mística em geral, 90% não é verdade. É muita viagem e tal, né? Então a gente, mais de 90%, né? Vamos dizer 95%. É tudo questionável. Então a gente tem que ter muita atenção, porque eu prefiro ser cético e ter um raciocínio mais certeiro do que ir acreditando em tudo e depois bater de cara com uma mentira e falar: poxa vida, eu acreditei nisso, eu depositei minhas moedinhas nessa questão e não é verdade, né? Aí bate aquela tristeza. Então eu prefiro ter um posicionamento um pouco cético quanto a isso, né? Manter a mente aberta, é claro, as possibilidades, mas sempre ponderando, né? Não só com relação à ufologia mística, mas até mesmo, abrindo um parênteses aqui, com relação à projeção astral, a gente tem que sempre analisar, né? Pensar, colocar, né, aquilo que a gente ganhou da divindade, que é a racionalidade, para funcionar. Não ir acreditando em tudo, ir analisando, pesquisando, mas também não fechar a mente para tudo, né? O bom cientista sempre tem a mente aberta às possibilidades, analisa hipóteses, cruza informações, analisa dados e tira suas próprias conclusões, também até mesmo com a experiência própria. Ou, se não é com a experiência própria, com a experiência de outros pesquisadores, de outros cientistas. Então acho que esse é o caminho que a gente tem que levar quando a gente trata de ufologia e projeção astral.